Liturgia das horas. E antes a nossa liturgia diária, que consiste na leitura do Evangelho do dia. Iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Começamos com o hino Vinde Espírito Criador. Ó vinde Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Nós vamos para a aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Graças te dou ao Senhor, ó Pai, Senhor do céu e da terra, pois revelaste os mistérios do teu reino aos pequeninos, escondendo-nos aos doutores. Evangelho, antífona, escondeste essas coisas aos sábios entendidos e as revelastes aos pequeninos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Esse Evangelho está no capítulo 11, versículos de 25 a 27. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na nossa breve explicação de hoje, nós temos que nos concentrar aqui na palavra sábios e entendidos, que algumas vezes é traduzido como mestres e doutores, e que acaba criando um grande preconceito em relação às pessoas que estudam, até mesmo sobre teologia, sobre Jesus, sobre cristologia, sobre religião, e aí as pessoas acham que Jesus estava falando naquele tempo sobre sábios entendidos como nós falamos hoje. Completamente equivocado. Ele estava falando de sábios entendidos num contexto muito específico, que era dois contextos. O primeiro era do Império Romano dominando sobre o reino de Israel, e o segundo contexto é sobre o próprio judaísmo daquele tempo. E aí nós temos lá que sábios e entendidos eram mestres e doutores ali daquele período, que eram os mestres e doutores que ele mesmo, Jesus, fazia parte. Então é uma crítica dentro do próprio conjunto de pessoas que ele faz parte. Jesus não era um mestre? Jesus não era também um doutor? Porque não é dito no Rosário, no mistério gozoso, no quinto mistério gozoso, que ele foi a perda e o encontro do menino Jesus no templo? Onde ele estava? Disputando com os doutores da lei, e eles se admiravam da sua sabedoria. Ué, então Jesus já era um doutor, com aquela idade de criança. E como é que aqui ele condena sábios e doutores, sábios entendidos? Alguma coisa está errada, é só saber ler que a gente vê, né? Porque a crítica não é em relação ao estudo, a crítica não é em relação à sabedoria, a crítica não é em relação ao conhecimento de Deus. A crítica aqui é em relação àquelas pessoas que, porque obtêm mais conhecimento, gostam de se colocarem acima dos outros e a dizerem aos outros o que deve e o que não deve ser feito a partir da manutenção do poder, da força, de estarem sob privilégios, de se considerarem mais inteligentes do que as pessoas, por isso têm uma alma especial, de se considerarem acima das pessoas por serem escolhidos e eleitos de Deus para guiarem como líderes. E Jesus diz: o líder é aquele que serve. E o servo não pode ser maior que o seu senhor. E Jesus diz: eu vim para servir. Então, e lava os pés dos discípulos. Então,
o maior mestre de todos lava os pés dos seus discípulos. É essa a crítica que ele está fazendo. Por quê? Porque naquela época, no judaísmo, da maneira como nós tínhamos naquela época, os discípulos até abanavam o mestre quando estava com calor, sabe? Carregavam eles em liteiras. Imagina um negócio desse, você carregando o andor com o seu mestre em cima. Eles não podiam andar a pé. Eles ocupavam os melhores lugares na festa só pelo mero fato de serem entendidos. E é uma situação diferente da nossa, porque a alfabetização aqui no Brasil é terrível, mas ela ainda existe. Mas naquela época era só para pessoas que estavam acima e que podiam pagar mesmo. É uma sociedade meio parecida com o ensino nos Estados Unidos hoje, no ensino da Europa também, né? Que o ensino público quase não existe, você tem que pagar pela sua educação e a sociedade complexa te exclui porque você não tem capacidade, porque você não entrou nas melhores, por quê? Porque a sua família, a sua linhagem familiar não teve dinheiro suficiente para te pagar as melhores faculdades. Olha só que sociedade horrorosa, né? Opressora, excludente, uma sociedade que mata as pessoas pela sua própria estrutura de exclusão. É disso que nós estamos falando aqui. E aqui no nosso país nós não temos isso. Nós ainda temos, né, que várias vezes é ameaçado por diversos sistemas ao longo da história do Brasil, a educação pública. Sem ela, nós vamos estar pior, nós vamos continuar, nós entramos exatamente na crítica que a gente está fazendo aqui, sábios entendidos que se acham. Agora, você sabe entendidos que se acham aqui porque, né, disponibilizavam um dinheiro tremendo. Agora, para disponibilizar esse dinheiro tremendo, tem sacrifício que tem que fazer, tem um monte de coisa, né, que envolve o sistema de produção da época e atualmente até pior. Que às vezes a gente pode entrar numa Unicamp, numa USP, numa FGV e ficar com inveja das pessoas lá dentro, falando, eles têm condições, eu não tenho. Né? Tem gente que entrou no ITA e eu não entrei. Mas isso é um problema do sistema nosso. E se a gente não operar aonde é o costume e a lei, a gente nunca vai sair disso. E o teólogo tem um papel fundamental nisso. Porque o teólogo pode interferir na legislação diretamente, como se fosse um fiscal da legislação, dizendo, não, isso não deve passar, isso não pode passar, e nós não vamos deixar passar projetos de lei que sejam opressores. Projetos de lei que coloquem a educação pública sob o viés da educação privada. Nós não vamos dar continuidade aqui no nosso país a privatizações que excluem as pessoas de tentarem alguma coisa na vida, de entrarem e se educarem. Né? E tem que até ir além disso. Olha só. Por quê? Porque Jesus mostra aos pequeninos. E quem são esses pequeninos? São os que são forçados a viverem sob uma condição existencial que não é culpa deles. E aí nós conseguimos ver um monte de coisa. Que culpa que a pessoa tem de ser mestiça? Que culpa que a pessoa tem de viver numa sociedade que acha que o homem branco é melhor? Que culpa que a pessoa tem de ter nascido homoafetiva? Como? Se é para ser profeta, vamos ser profeta. Então vamos falar escancaradamente o que acontece na nossa sociedade. É uma sociedade de exclusão que culpa as pessoas até mesmo porque ela nasceu diferente. Pessoa com vitiligo é esquisita, não pode estar na nossa sociedade, o que ela fez para nascer desse jeito? Alguma culpa tem. Algum ancestral dela fez isso, fez aquele outro. Como é que a gente pode estar vivendo numa sociedade tão opressiva, tão justificadora do mal? É necessário que a gente mude as nossas visões. Por quê? Porque o Senhor se revela aos pequeninos. Ah, mas se a pessoa é budista, se a pessoa é da Umbanda, se a pessoa é espírita, eu excluo ela. Não quero ela nas minhas relações porque ela pode fazer algum mal para mim. Ela não pode fazer mal nenhum para a gente. Por quê? Porque o mal da gente já é o pecado. O mal da gente já é o nosso egoísmo. O mal da gente já é a nossa vaidade, nosso orgulho, nossos vícios capitais que nos afastam da graça de Deus. Não é e nunca vai ser a escolha religiosa dos outros. Ah, mas a idolatria, eles têm outras coisas. A idolatria que Jesus diz para a gente tomar cuidado, em primeiro lugar, é esta: não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon é o Deus do dinheiro.
Ah, mas todo mundo ganha dinheiro. Todo mundo precisa de dinheiro para viver. Então, isso aí tá certo. E o que tem isso? Jesus está dizendo para a gente não idolatrar, não colocar no lugar de Deus como centro da nossa vida o ganhar dinheiro. O que significa abandonar uma sociedade que entende as coisas por mérito e que acusa as pessoas de serem preguiçosas. Preguiçoso, não quer trabalhar para conseguir as vidas. Não é desse jeito que funciona. Nós temos estruturas sociais que impedem a pessoa de subir. Ah, mas eu conheço um monte de gente preguiçosa. Eu também. Mas é outra coisa. Aí nós estamos falando de uma herança católica que mostra os vícios da vontade, e um deles é a preguiça. A preguiça começa na oração. A pessoa tem preguiça de orar. Aí não tem nada a ver com estrutura de ganhar dinheiro, etc. A preguiça de orar tem a ver com o quê? Porque existem outros interesses na pessoa que não é Deus. Eu não quero ter relacionamento com Deus porque não está no centro da minha vida. Aí eu tenho preguiça mesmo. Aí eu fico triste. Por quê? Porque eu tenho interesse em outras coisas, não tenho interesse em Deus. Quando a gente tem interesse em Deus, como centro da nossa atividade, sentido de vida, etc., a gente só tem uma tristeza. Sabe qual é? Não ver Deus ainda face a face. Não ver a realidade última tal como ela é. É a nossa única tristeza. Mas é uma tristeza resolvível, porque a gente vai buscando e vai caminhando até uma hora que vai chegar. E se não chegar em vida, chega depois da morte. Então, não faz sentido chamar de preguiça sistemas de opressão. Antes, a gente corrige a nossa preguiça, colocando Deus no centro e enxergando e protegendo aqueles que são pequeninos. E quem são os pequeninos? Os que vivem uma condição que eles não têm como mudar, porque nasceram desse jeito. Como, por exemplo, as questões raciais, como, por exemplo, defeito físico. Santa Margarida de Castelo é o nosso maior exemplo. Por quê? Toda defeituosa, mas uma das mulheres mais bonitas, talvez a mulher mais bonita do mundo tenha sido ela. Por quê? Porque toda cheia de defeito ainda pensava e amava os outros com o coração mais generoso que possivelmente existiu na história de todos os santos. Então, olhando para isso, olhando para Santa Margarida de Castelo, a gente entende como Deus se revela aos pequeninos. Acima de qualquer instituição econômica e política, Deus se revela aos pequeninos. Isso não tem a ver com a educação, porque nós temos santos doutores, nós temos santos pequeninos, como a Santa Margarida de Castelo. Isso tem a ver com o quê? Com a disposição do nosso coração. E a disposição do nosso coração, de acordo com o Evangelho, nos diz que nós devemos conhecer Jesus, porque ele se revelou. E ao se revelar, ele nos mostra que a gente não pode ter dois senhores. Não pode servir a Deus e ao dinheiro. E também não pode servir aquilo que representa Mamon, que é a centralização do poder a partir do nosso egoísmo, que diz para os outros que eles são inferiores, porque eu tive mais capacidade do que você, como se as condições fossem igualitárias. Elas não são, nem na nossa alma, quanto mais ainda na nossa sociedade. Então, quem tem mais, se alegre no Senhor, pelas graças que ele deu, e coloque isso a serviço do outro. E colocar isso a serviço do outro não é ganhar dinheiro em si, é colocar a serviço do outro na gratuidade que Jesus pede que a gente tenha. Então, a gente tem que ter a nossa profissão, de um lado, mas a gente tem que ter o serviço gratuito do outro. Ah, mas é muito complicado. Não poder ter dois senhores. Não poder servir a Deus e a Mamon. É complicado? É complicado. Mas Jesus diz, quem perseverar até o fim será salvo. E também ele diz, mas por que perseverar até o fim? Tem que esperar até o final para receber isso? Claro que não, né? De momento em momento a gente já vai sendo julgado, né? Pelas nossas coisas. Então, de momento em momento a graça também vem para a gente, né? Senão ia ser muito esquisito. Mas o que ele está dizendo é que no final de tudo vem a transformação do céu e da terra. Não é só da terra,
não é só desse mundo, é do céu também. Lá onde está São Miguel Arcanjo, etc., lá também muda. Vai mudar tudo, céu e terra, a relação dos dois muda. E essa é a nossa esperança. Então, quem crê em Cristo tem fé e esperança. E isso se manifesta na caridade. E essa caridade que não se permite olhar para os outros e dizer assim, eu sou mais do que você. E também não permite a gente olhar e falar assim, eu sou menos do que você, mas eu vou ficar lambendo suas botas, lambendo, me ajoelhando diante de você e fazendo prostração para eu conseguir os meus objetivos. Não. Cristo deseja que todos sejam iguais em dignidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E encerramos então agora a nossa liturgia diária, o nosso evangelho, e vamos para a liturgia das horas.